Convido agora para palestrar Sudarte com o tema o emprego no modo de patrulhamento da GCM Salvador em operações rodoviárias com PRF. Bom, boa tarde a todos, todas presentes. Agradecer o convite aí da CCGM, da professor Clóvis, e falar com satisfação de estar com os senhores aqui. A gente está um pouco na mídia aí, como o Maria falou, a gente está um pouco demais na mídia, infelizmente. Mas, falando de operador de segurança pública, é muito ruim quando a gente está aparecendo demais na mídia. Porque o operador de segurança pública hoje que aparece demais na mídia, pode ter certeza que foi por alguma coisa que ele fez lá, que não agradou alguém, ou a população, ou o político, ou a mídia. Então, infelizmente, essa parte é ruim para a gente. Mas eu estou aqui para falar um pouco aí da atuação da GCM de Salvador, no quesito aí a operação com a Polícia Rodoviária Federal aqui em Salvador. A gente teve a oportunidade de ser convidado aí pela Polícia Rodoviária Federal para ajudar no combate à criminalidade das rodovias federais. Aí você pode dizer assim, pô, como é que a Guarda Civil Municipal ia poder contribuir com isso, já que temos uma força federal, que é a Polícia Rodoviária Federal, em que quesito a Guarda poderia ajudar? No início das operações, a gente pôde apoiar a PRF no quesito de abordagem a ônibus. A PRF já faz esse tipo de trabalho com os ônibus aí intermunicipais, né? E quando se tratava de ônibus urbanos da própria Salvador, a abordagem a ônibus urbano é um pouco diferente da abordagem a interestaduais, intermunicipais, porque o público é outro. O tipo de público que a PRF está acostumada a encontrar é um público aceitável, um público que, quer queira que não, ajuda no trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então, isso é muito mais fácil para eles, para o ônibus interestadual. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, gentileza, senhores passageiros. Abordagem da Polícia Rodoviária Federal, os homens desembarcam. Isso é muito tranquilo. Mas se trata de uma cidade como Salvador, que a gente já vive esse tumulto dos ônibus urbanos, ônibus superlotados, ônibus que atrasam, ônibus que quebram, etc. Então o trabalhador está saindo do seu serviço, está cansado, está querendo chegar em casa, e aí encontra uma blitz da polícia para fazer ele ter que descer do ônibus. Então a gente vai encontrar essa resistência. Então a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, percebeu que vamos trazer quem está no dia a dia com esse tipo de público para atuar diretamente nas rodovias, porque quer queira que não, a gente tem aqui Camaçari, Dias d'Água, temos que são linhas que transitam dentro da cidade e fazem esse cruzamento pela rodovia. Então, a gente começou atuando dessa forma, apoiando a Polícia Rodoviária Federal, porque sabia que o nosso modo de operar seriam outros, totalmente diferentes do deles. Vocês chegariam com mais agressividade? Não é isso. Mas a gente sabe como tratar esse público da nossa cidade. Então, no início foi assim, e a Polícia Rodoviária Federal ficou muito satisfeita com o trabalho que foi feito e foi ampliando as atuações. Então, a gente foi convidado também para atuar na parte de motopatrulhamento, junto com o grupo de motociclistas daqui, da Polícia Rodoviária Federal, para ir estendendo esse trabalho na rodovia. Para a gente, isso também foi impactante, porque agora era o inverso. A gente já está atuando numa área que era exclusivamente deles, ou seja, atuar em rodovias, ou seja, onde a gente tem mais veículos, velocidade de emprego dos veículos é maior, o tipo de criminalidade que a gente ia encontrar nas estradas era diferente do que a gente encontrava dentro da capital, apesar de ser semelhantes. Então, foi passada para a gente essa missão. Aqui eu destaquei aqui, o apoio tático com motocicletas de altas cilindradas é de suma importância, já que estamos operando em uma rodovia e os veículos empregam altas velocidades. Seria até discrepante falar, vou entrar na rodovia onde a velocidade mínima da máxima da rodovia é 100 km por hora. Imagine a gente operando em motopatrulhamento, tendo que buscar motocicletas ou carros que estão na rodovia que estão em velocidade muito superiores ao que a gente poderia alcançar. Então não faria sentido a gente estar operando com, por exemplo, motocicletas 300 cilindradas, 250 cilindradas. Então o emprego tático da Guarda Civil Municipal foi dessa forma, porque as motocicletas que a gente atuava na época já eram motocicletas de alta cilindrada. A gente atuou com CB500, uma moto com uma cilindrada um pouco mais elevada do que XLE 300, Irlanda, etc. E continuamos esse trabalho e fomos nos adaptando ao meio. Então a PRF fez um treinamento com a gente antes de entrar na rodovia e falou: a gente tem um modus operandi aqui diferente do de vocês. Vocês mostraram para a gente lá como era o modus operandi de vocês numa abordagem a ônibus, agora a gente vai mostrar como é a abordagem da Polícia Rodoviária Federal no quesito a motocicletas. Então tinha assim uma preocupação com o índice de acidentes
que estava aumentando nas rodovias federais com o emprego de motocicletas. Então, de início, nosso trabalho era muito exclusivamente uma ação de presença e fiscalização de trânsito. Só que quando a gente vai para o terreno, as coisas mudam, as coisas evoluem. E a gente percebeu que o que a gente estava fazendo de início, apenas uma ação de presença, chegar ali, montar uma blitz, fiscalizar uma motocicleta que estava com documentação irregular, ou alguém que estava chegando sem capacete, sem documento, ou uma moto que já estava com suspeita de roubo, ou até motos que estavam sendo trazidas para a circulação, que já eram retiradas, que eram consideradas sucatas, motos de leão e etc., e o pessoal coloca novamente para rodar. Então a Polícia Rodoviária Federal quis fazer esse trabalho apenas de fiscalização. Só que, mais uma vez, fomos surpreendidos, porque a nossa atuação foi de suma excelência ali para você da povo. A gente tem que usar vocês para uma outra questão, que é o quê? Estender essa comunidade. E a gente conseguiu ir até o entroncamento de Feira de Santana, operando com a Polícia Rodoviária Federal. E um fato curioso para a gente é que a gente estava acostumado aqui dentro de Salvador, pô, vai ter fuga. A gente já ouviu esse pensamento. Tem que ser fiscalizado. Aqui dentro de Salvador, hoje, em Príncipe Lezinha, que a gente opera, todo dia tem fuga. Na rodovia não ia ser diferente. Então, a preocupação com a segurança do operador era muito maior do que provavelmente de ação. Então, a gente tem que se preocupar primeiro com a gente. Pô, a gente tem uma família em casa, a esposa está aqui, tem um filho em casa também, tem que me preocupar que eu preciso chegar em casa. Então, se eu for de qualquer jeito para a ação, eu não estou falando aqui, pô, a nossa segurança jurídica está ali, mas também a gente tem a nossa segurança também pessoal. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que voltar para casa. Se eu for de qualquer jeito para a ação, eu posso não retornar. Então, a gente tinha essa preocupação com o operador e a gente treinou para isso, para que quando chegasse nesse ponto, a gente está capacitado para aquilo. Então, a gente sempre brinca, né? Porque tem que errar são eles. Então, a gente vai falar um pouco aqui do que foi feito do trabalho da gente. Pessoal, apresentação pessoal aí, sou básico municipal há 17 anos, sou arquiteto urbanista de formação, fazendo uma coisa aí de patologia de construções também. Sou instrutor da GCM Salvador, instrutor do Grupamento Especial de Motociclistas da Vara e instrutor de aumento de tiro também. Bom, operar com motocicleta na cidade é a mesma coisa que operar nas rodovias. Já foi comentado aqui que não, para vocês verem a peculiaridade da atividade. Se dentro da cidade já é uma atividade de risco, nas rodovias é de alto risco. Porque o emprego da velocidade é maior. Eu não sei, dentro dessa rodovia, como está o estado dela, se tem buraco, se tem animais atravessando, se não está tendo uma manifestação naquele caminho, se não tem um acidente nesse percurso. Imagine em alta velocidade, um animal de grande porte atravessa essa rodovia. A nossa malha é daqui para Feira de Santana, tem muita área rural, muitas fazendas, etc. E pode sim um animal desse, um cavalo ou uma vaca, que seja atravessar a rodovia. Imagine a gente a 140, 160, 180 km por hora, se deparar com um animal desse. Então, a maior preocupação da gente não era só com os veículos, mas também com os animais. Isso foi relatado, inclusive, pela Polícia Rodoviária Federal, que informou para a gente que o maior índice de morte dos operadores da Polícia Rodoviária Federal não é de combate, é em acidentes nas rodovias. Então, o operador se envolveu em um acidente com o veículo que ele estava, a viatura, ou em um acidente, foi balizar uma rodovia, uma carreta veio, levou todo mundo naquele acidente, uma viatura capotou, ou um carro atropelou um policial rodoviário na blitz. Então, eles tinham muito mais preocupação com a segurança do operador na rodovia do que propriamente dito no combate à criminalidade, em troca de tiro, etc. Bom, desafio do moto patrulhamento tático em cidades. A gente está vendo aí um índice de criminalidade aumentando cada vez mais na nossa cidade. E o nosso operatividade da criminalidade também, ele vai mudando no decorrer dos anos. Antigamente a gente tinha aquela sensação de medo quando via dois elementos em uma motocicleta. Então, estou aqui no meu carro, já estou vendo dois elementos em uma motocicleta, para mim já é suspeito, já pode me assaltar, ou ele pode estar andando no meu carro. A gente vive um trânsito caótico dentro da nossa cidade hoje. Paralelo, por exemplo, a gente tinha 4 faixas, hoje a gente tem quase 8. Tem 3 que você olha e fala, como é que surgiu 8 faixas aqui, não sei como. Então o trânsito acaba ficando mais carregado e a probabilidade de você ser encostado em um assalto, alguém vindo entregar aqui, a gente já viu vários casos aqui, garrafamento, o cidadão vem, para seu carro, o APOP, entendi essa palavra, o APOP vem, quebra seu vidro, rouba o celular, ou deixa o aplicativo que está sofrendo muito, o pessoal quebra o vidro do carro, leva o celular, a bolsa, a mulher que gosta de deixar a bolsa ali do lado do banco do passageiro, que está sozinho nos seus veículos, eles quebram o vidro para roubar essa bolsa. Então,
A presença ali só de uma motocicleta com dois já era uma coisa para chamar a atenção de todo mundo. Só que a criminalidade percebeu que o quê? As forças de segurança pública começaram a empregar uma força maior nesse tipo de crime. Pô, todas as vezes que estavam de blitz, apontavam dois cidadãos em cima de uma motocicleta, podia ser quem fosse. A gente não tinha distinção aqui de características físicas, de roupas, vestes, cor da pele, nada disso. Só o fato de estar duas pessoas em cima de uma motocicleta já era a nossa suspeita. Então a criminalidade aprendeu com isso. O que ela começou a fazer agora? Ela começou a separar. E onde a gente tinha aquele medo do receio de uma moto pro garoto, preste atenção, porque agora o nosso operante é andar em bando. Então eles andam em 3, 4, 5 motocicletas. Como é que eu vou descrever qual daquelas motocicletas aí é humilhante? Para que eles fizeram isso agora? Tá, primeiro, tirar você do foco, que vem um para um lado, um pelo outro, um pela frente, um no fundo, você fica perdido. Você põe agora, como é que eu vou saber quem é que vai me assaltar aqui? Quem está de moto, pior ainda. Porque acha que é um simples bando de motociclista que está ali passeando, está indo para algum encontro de motociclista, etc. Então, o modo operante deles é alterado, e alterado para pior. Porque imagine a gente no acompanhamento tático, 4 motos, o cara fala, pô, 4 motos eu vou ir roubar agora. Estou vendo as 4 motos lá, estou em 2 motos apenas, moto patrulhando. E agora? Escolha o que para ir? Qual é que está armado? Ah, não vi, porque na hora da confusão mental você não vai conseguir identificar ali. No máximo você pode ir numa roupa de mais forte e falar, não, vou que está de vermelho. Aí está vindo um cara com a camisa do iPhone vermelha, nada a ver na história, está descendo na mesma hora que as motocicletas estão passando, e o cara do iPhone pega a primeira direita, você acha que pode estar de crime? Tudo isso o operador passa, infelizmente, essa dificuldade. Então, dentro da nossa cidade, a gente tem essa dificuldade no terreno, pelos modos operantes que vai alterando. Por como é que a gente vai resolver isso, cara? Primeiro, com ação de inteligência. Hoje a gente tem aí o InfoSec, tem o Fortex, que ajuda muito a gente nessa parte. Então, a gente já conseguiu recuperar muito motocicleta que foi roubado, furtado dentro de Salvador, porque ajuda com inteligência e os aparelhos da segurança pública. Então, hoje a gente tem um vídeo monitoramento de Salvador, hoje virou um Big Brother. Se vocês não sabem, o tempo todo vocês estão sendo monitorados. Passei pela paralela, São Cristóvão, Lauro de Freitas, seja o que for, vocês estão sendo monitorados. Então, hoje, a gente tem ferramentas de inteligência para mim, imagine eu buscando uma pedra como se estivesse buscando uma pá, uma agulha no paeiro. Pô, o cara roubou uma moto agora não é suburbano. Não é suburbano. Imagina eu ter que fazer uma roda suburbana inteira, becos e vielas, vários lugares ali, para poder achar essa moto. Ah não, saiu da suburbana. A última vez que eu vi foi lá em Itapuã. Aí saiu da suburbana para vir para Itapuã. Então a gente está começando também a mudar o nosso modo operante e buscar inteligência e parceria entre as forças de segurança pública. Que é o colega falou aqui mais cedo, a vaidade, infelizmente, entre as forças de segurança pública ainda existe, muito pouco. Está se contando isso, porque está percebendo que o crime também está se organizando cada vez mais. Ah, facção, comando vermelho, PCC, BDM. Mas na hora que eles querem fazer um delito muito maior, eles se organizam, porque a gente tem que ficar brincando com isso. Vamos também nos unir as forças, unir as inteligências. O trabalho de campo é importante, mas o trabalho de inteligência, pessoal, é muito maior, porque vai trazer informação para a gente. E a população tem um papel dela também. O Sub foi feliz aqui nas palavras dele, a gente tem a população ao nosso lado como. Ou seja, evitando a exposição. Hoje, com as redes sociais, todo mundo está com o celular na mão, está correndo, está tirando uma foto, está fazendo vídeo, pô, você está se expondo. Às vezes os meliantes nem sabem que você está ali correndo, mas o fato de você tirar o seu celular, levantar para tirar uma foto, já despertou nele ali aquele desejo daquele aparelho. E hoje, aparelho celular é a máquina de moeda mais fácil de você trocar no mercado. Qualquer lojinha que você vai ali, o cara sabe quanto custa aquele celular. Mas o meliante sabe quanto custa? Não sabe. Um iPhone, quanto custa um iPhone 16 hoje? O último agora 16, vale quanto? Você acha que ele vende por quanto? Vai chegar no gabinete de celular por R$1.500 mil. Muitas das vezes você ainda está pagando o celular, e seu celular já rodou em mais de 10 mãos. Então assim, cara, vamos nos proteger. Então a população tem um papel dela também, certo? De se proteger. Então, estou precisando atender o celular. Hoje um carro, um shopping, uma garagem, um estacionamento, de um prédio, um consultório, seja o que for, pega o seu celular na cautela ali. Tem gente que está no ônibus, está no telefone, no ônibus na janela. Querendo ser roubado, infelizmente. E a gente tem que se proteger cada vez mais, beleza? Bom, tratando-se de rodovias, a gente tem uma grande dificuldade de não conhecer o terreno. Por que eu digo não conhecer o terreno? Ah, mas eu vou para a feira, eu estou feriado, eu estou em feira, Salvador Feira, eu estou lá toda hora. Uma coisa, eu estou no meu carro, deslocando na rodovia,
para a Feira de Santana. Outra coisa é estar operando e sem saber quais as entradas ali, para onde vai, para onde sai, que dá, que caminho, que destino, até onde eu posso ir no meu limite jurídico, até onde eu posso ir atuando com a PF. Um dos impactos maiores da Guarda Civil Municipal de Salvador, hoje atuando com a Polícia Rodoviária Federal, a gente era muito questionado. Oxe, você que Salvador está fazendo o que aqui em Feira? Então não sabia que tinha um tema de cooperação técnica, e a gente sabia das nossas limitações. Porém, se o crime ainda está ocorrendo, a gente vai continuar atuando até onde ele for. Então a gente tinha essa preocupação de saber o nosso limite de atuação e saber que ali não era a nossa circunscrição, mas o nosso trabalho era apoio à Polícia Rodoviária Federal. Então a gente foi chamado durante muito tempo dos PRFinhos, que os colegas aqui da Guarda não sei. Os PRFinhos, os caras tiraram da PR aí, PRF aí, os PRFinhos. Os PRFinhos estão se achando agora os Polícia Rodoviária Federal, mas não sabia do nosso trabalho. Então muita gente passava nos pedágios, quando via a gente, o que agora essa Salvador está fazendo aqui? Mas a gente estava lá cumprindo o nosso trabalho, é a nossa missão. Então agora as dificuldades aí agora, como eu disse, a respeito dos animais, quando a gente adentrava vias que a gente não conhecia, não sabia até onde ia aquela via, muitas das vezes vias rurais, cascalho, barro solto, lama, e a gente tinha um treinamento para isso, mas mesmo com o treinamento, mesmo com a capacitação, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar lá, porque a gente não faz treino. Não sei se tem um quebra-mola, não sei se tem um dado, não sei se naquela lama ali não é um rio, eu estou achando que é só uma camada de água. Então tinha todos esses problemas aí na nossa missão. Mais uma vez, quando a gente fez até dar um exemplo aqui, a gente fez um acompanhamento estático, e falou assim, muito cuidado nos acompanhamentos estáticos, porque apesar de parecer uma fuga, muitas das vezes é uma coisa rotineira daquela comunidade. A gente estava próximo a concessões de agrícolas, todo mundo conhece aqui em Grimbal, e um desses acompanhamentos estáticos, a gente passou cerca de 5 quilômetros atrás do cidadão. 5 quilômetros atrás dele. A PRF, com as motocicletas de alta cilindrada, BMW, GS 850, a gente de CB 500, e o cidadão estava esquerdo de uma CG 150 cilindradas. Aí você vai dizer, pô, vocês estão tudo para pegar esse camarada. Trava dessa placa, vocês estão tudo para pegar esse camarada. Aí os especialistas de segurança acompanham mesmo. Oxe, aí derrubava fácil. Por que não deu um tiro? A comunidade não está esperando isso. Então, a gente tem a nossa cautela jurídica, que é onde eu posso ir. O que me leva para que eu possa fazer isso? Até onde eu posso dar um tiro? É assim? É só simplesmente porque o cara fugiu e eu dou um tiro? Então a gente tem toda essa cautela na nossa situação. E a gente continua acompanhando ele, como eu falei no início, que tem que errar são eles. A gente foi treinado para não errar. Porque se a gente errar num acompanhamento como esse, a nossa vida está ali nisso. Então a gente foi treinado para não errar. Então vamos deixar até onde ele vai aqui e vamos esperar ele errar. Vocês acham que ele caiu? Não. Ele foi o caminho dele todo, 5 km, detalhe, na contramão de direção pelo acostamento. E a gente atrás conseguindo, mandando ele parar. Mas eu acho que na cabeça dele estava, deve ser que eu não passar. Não passa porque não quer. Quando a gente encostou nele, ele entrou numa frente de uma fazenda, estacionou a moto, simplesmente abriu a cancela e foi entrando. Aí o policial, ô, segura aí, irmão. Você para onde, rapaz? Ele falou, não entendi. Estou vindo para minha casa. Ele falou, irmão, eu tenho 5 quilômetros atrás de você, pedindo para você parar e você não parou. Ele falou, esse é o caminho que eu faço todos os dias para vir para casa. Qual o problema? Então, ou seja, o fato de ele estar cometendo aquela infração de trânsito, para ele já era comum, porque era uma coisa rotineira. Então, nessas cidades menores, é muito comum as pessoas não andarem de capacete, não emplacarem suas motos, não andar nem com a placa da moto, muitas das vezes, e cometerem várias multas, várias infrações, porque não tem fiscalização. Infelizmente, a verdade é essa. Não tem efetivo policial para fiscalizar uma malha viária como a nossa aqui, por exemplo, aqui para a Feira de Santana, são 100 km. A Polícia Rodoviária Federal contava nessa época com 6 motociclistas. Como é que 6 motociclistas, em regime de escala de plantão, vai dar conta de uma malha viária de 100 km? Impossível. Vou andar aqui, daqui a pouco só tem 5 km. Então, pessoal, uma das características mínimas aí básicas para que a gente comece a tratar de motopatrulhamento tático de rodovias é motocicleta de alta cilindrada, certo? Garoas com armamento longo.
Por que garupa com armamento longo? Porque se eu estou pilotando e não tenho ninguém na minha garupa, a dificuldade é muito maior de eu estar em alta velocidade, ainda ter que soltar a mão do meu acelerador. Para quem não sabe, o acelerador da moto está na mão direita. Então, soltar a mão do meu acelerador para pegar o armamento. Se eu tenho um garupa armado, já facilita o meu trabalho. Eu só vou me preocupar com a pilotagem e o garupa está pronto para o armamento. Características mais que a gente pode encontrar aqui: uso de armamento em condições específicas. Não é qualquer armamento também. Eu tenho que lembrar que na rodovia eu estou tratando de veículos. Então, eu já vou pensar na parte de balística. Qual é o tipo de munição que eu vou utilizar para estar na rodovia? Qual o tipo de projétil que eu tenho que utilizar, por exemplo, para perfurar uma bateria de um carro? Tenho que ter uma arma mais pesada, calibre 762, agora para 762? Não. A gente já tem 556, a gente vai chegar lá, devagarzinho. Mas a gente já tem o calibre 556. A gente tem calibre 9mm, a gente tem .40, a gente tem 380, a gente tem calibre 12. Então, a guarda veio evoluindo e fazendo estudos cada vez que passa para poder tratar melhor as operações, para não ir de qualquer jeito. Então, toda a mídia quer bater na gente, a primeira coisa que a mídia bate é: aí, foram esses operadores que a gente queria para proteger a nossa sociedade. A gente tem que ter um pouco de cautela aí na nossa atividade. Pilotos de alto nível devido à complexidade da operação. Então, hoje, dentro do grupamento especial de motociclistas, nós temos lá operadores há 15 anos só trabalhando com isso. Só trabalhando em cima de moto. Então, muita gente, antes de entrar no grupamento, já tinha motocicleta, já participava de motoclubes, então só está lá realmente quem realmente gosta da atividade. Porque quem já não de moto aqui sabe o que eu estou falando, não é para qualquer um. Mas hoje a sociedade está se preocupando com a segurança? Não. Devido ao caos do nosso trânsito, cada vez mais está recorrendo ao aplicativo de motocicleta. E muitas das vezes você está pegando motociclistas que muitas das vezes eram motoristas de aplicativo de veículos, 4 rodas, mas que tiveram que migrar para veículos de 2 rodas porque estava ficando inviável, estava trocando dinheiro. Então, muitas das vezes você está pegando um condutor de uma motocicleta que foi um motorista de aplicativo lá atrás, que talvez não tenha experiência de vivência de rua de moto. E você está se colocando em risco, porque você não sabe nem quem está. Ah, mas no carro também eu não sei, mas tem que no carro você tem uma proteção. E na motocicleta? Motocicleta, se você não sabe, o para-choque da motocicleta é a gente. Então, hoje o trânsito caótico do jeito que está, o pessoal estressado, saúde mental lá embaixo, todo mundo com agonia na rua, no trânsito, com a pressa, todo mundo desesperado para chegar na sua residência, chegar no seu trabalho, está se preocupando com moto, não está. E o que a gente está observando é a crescente em acidentes, número crescente de acidentes envolvendo motociclistas de aplicativo dentro da nossa cidade. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar o SARA ou visitar a ala de emergência do HGE, vocês vão ver quantos motociclistas chegam lá por dia. Fraturas expostas, trabalhadores que estão deixando de trabalhar, deixando de ganhar o seu pão porque se correram acidentes. E aí vai a gente também, inclusive a última fatalidade que teve na paralela, a dentista lá foi alvejada, nós somos formados dos apóstolos contra a guarnição, da patrão, foi alvejada porque está precisando não. Aqui, só para ter conhecimento, em 2010 surgiu aí o Grupamento Especial de Motociclistas, certo? Que tinha como finalidade um emprego rápido em ações de apoio a outras guarnições, do apoio em alguns locais que talvez as viaturas demorassem mais para chegar. E claro, a motocicleta tem muito mais mobilidade para chegar lá. Então, de início, foi treinado uma parte do efetivo para fazer a parte de escolta e segurança de autoridades dentro da nossa circunscrição. E aí eu tive a honra em 2010 de participar do motociclista batedor militar, em 2010. E tive a honra de participar da escolta de Dilma. Aí imagine o impacto para os militares e o impacto para o pessoal do GSI. Tem um civil, cara, no meio da escola. Então, a gente seguiu a doutrina e o treinamento do Exército Brasileiro, na época, a Companhia de Polícia do Exército. E até hoje, a gente, cada vez que passa, vai formando mais operadores. Hoje a gente tem dentro do grupamento 8 motociclistas batedores. A gente participou depois de 2010, Copa do Mundo 2014, participando das Olimpíadas. Muita gente não viu a gente, porque ia para o jogo, mas a gente estava lá 2 horas antes de começar o jogo. Então a gente fazia escolta, por exemplo, dos materiais dos jogadores, das seleções que estavam participando das Olimpíadas aqui. Muita gente trabalhou aonde? Nas Olimpíadas, a gente trabalhou levando materiais. Ou seja, muitas das vezes as missões caíram no colo da gente e a gente não sabia a importância. Imagina, a gente ficaria em Neymar, assinada pela Nike 5 milhões, estava a gente lá carregando.
Então, a importância dessa lição que era passada para a gente, cara, muitas das vezes o operador estava ali, pô, eu não estou levando jogador, velho, eu tinha uma selfie lá com o Neymar, tinha uma selfie com o jogador, eu estou levando chuteira, colete, não sei o que, short, calção, para quê? Pô, se a chuteira não chegar no estádio, irmão, tem jogo com, passa ali no shopping, na central, rapidinho, comprar uma. Então, olha a responsabilidade que estava sendo entregada para a gente, muitas das vezes a gente não estava dando tamanha importância. Copa das Confederações, colocaram no colo da gente a escolta de toda a equipe de arbitragem da Copa das Confederações. Então, irmão, se o juiz não chega no campo, tem jogo. Então a gente chegava 2 horas antes de começar o jogo e a gente saía 2 horas depois que terminava. Aí eu falava, pô, nem via mais lá. Cara, a gente chegava antes de vocês e saía depois. Você não via a gente lá, mas a gente estava lá, beleza? Aqui falando um pouco da criminalidade, né? Como a gente começou aqui mais cedo, como era empregado antes. Sempre eles vinham com um garupa armado. Eu falei que muito mais fácil um garupa estar com a arma na mão, sacar essa arma e cometer ali o delito dele. Isso era o que mais apontava a gente. São Paulo, o último vídeo que eu vi de São Paulo, de um assalto que aconteceu em São Paulo. Para quem não sabe, aí São Paulo, Rio de Janeiro, as duas cidades que tem mais assalto a motos de alta cilindrada. Então, quem são motos de alta cilindrada, do lado de lá, já anda tremendo. Porque os caras adoram esse tipo de motocicleta, porque é uma ostentação da comunidade. É um empoderamento. Chegar, por exemplo, uma GS 1200, uma BMW 1200 cilindrada, uma moto que custa quase 100 mil reais. Então, é empoderamento para eles. Na invasão que teve da operação policial, que foi no Complexo da Maré, vocês viram no vídeo lá, não sei quem assistiu na época aí, parecia, meu irmão, um passeio motociclístico. Quando o pessoal começou a fugir de quê? Fugir de moto. Era muito mais rápido fugir de moto. Mas percebeu-se que no meio do caminho, sob estresse, agonia, troca de tiro, etc., foram abandonando as motos e a polícia vai recuperando mais de 150 motocicletas. Todas as motocicletas por todo de ouro. Nas rodovias, os criminosos não permanecem, claro. Eles sabem, por exemplo, daqui para frente de Santana, quando tinha a Via Bahia aqui, né, controlando, a gente teve a oportunidade de ir na central de monitoramento e lá tinha para mais de 100 câmeras. Então, se ele permanece na rodovia, a probabilidade de ele ser pego dentro da rodovia é muito maior. Porque ele usava a rodovia apenas para quê? Em pequenos trechos, para fazer os desvios e adentrar as cidades circunvizinhas aí da BR. Então, não permaneceu na BR. Então, a gente tinha uma grande dificuldade, por exemplo, de até avisar o seu rodoviário federal, pois com os filhos, alguém pega o pessoal dos seus filhos, 2 motocicletas aqui, uns apopos aí nas suas motocicletas, em direção a cima dos filhos. A polícia rodoviária lá montava aquele esquema de blitz. Cadê a moto? Ou seja, no meio do caminho, eles já desviavam, porque era muito mais fácil as rotas de fuga para dentro da cidade do que permanecer na rodovia. Diante do exposto aí, eu vale ressaltar que a gente em Salvador tem buscado a possibilidade com demais forças de segurança. A gente hoje atua dentro do Centro de Operações Integrado e nem hoje temos um agente nosso lá na mesa do Centro de Operações Integrado. Então, qualquer chamado que chegue para a nossa central de operações, essa mesa também é acionada. Exemplo, preciso de uma ambulância do SAMU. Mesmo a gente fazendo acionamento do local, a comunicação é muito mais rápida lá na mesa. Chega muito mais rápido, por exemplo, para a coordenação do SAMU, para ver qual ambulância está mais próxima, para agilizar esse atendimento. Preciso do Transformador para fazer um apoio aqui na situação de um acidente com vítima. Quem não sabe, hoje o Transformador só desloca até o local de um acidente, se for um acidente com vítima. Beleza? Se não tiver acidente com vítima, a salvação é individual. Então, hoje a Guarda está aí com tem a nossa central de operações, que também está integrada com outros órgãos. Temos câmeras nossas hoje também, em alguns lugares da região de Salvador, regiões aí turísticas, Barra, Pelourinho, Centro Histórico, Campo Grande. A gente tem câmeras nossas disparadas pela cidade também, para ajudar as outras forças de segurança pública também, beleza? Antemão, para quem não chegou a terminar, tive que correr aqui um minuto. Deixar os agradecimentos, pessoal. E pedir, por gentileza, aos senhores que estão aqui, não façam julgamentos desnecessários, baseados apenas em vídeos e fotos das mídias. Busquem entender o trabalho da gente também, que a gente também tem família, a gente também sangra, a gente também chora, a gente também ama, e a gente também precisa voltar para casa. Então, eu deixo uma agradecer a todos aí pela presença. Uma boa noite a todos.